Olá, galera. Bom dia. Como estão vocês? Estão bem, pessoal? Hoje, quarta-feira, nós iremos continuar os nossos estudos aqui. Depois que a Pro já deu aquela aula de verbo para vocês, a gente aprendeu o numeral, né? Vamos lá. O nosso assunto de história hoje é um assunto novo. A Pro trouxe para vocês o desenvolvimento socioeconômico, que tem relação com aquele período da história que nós estamos estudando. Qual é o período que a gente está estudando? É o período que tinha ali o imperador Dom Pedro I, depois o seu filho Dom Pedro II, né? Nessa época aí, em torno desse período aí. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil passou por uma série de mudanças na sociedade e na economia. A gente sabe que nada permanece do mesmo jeito para sempre, né? Há várias modificações, sejam elas ali naturais ou modificações humanas causadas pelas próprias mãos do homem, né? E o Brasil não poderia ser diferente. O Brasil também sofreu muitas transformações, sejam elas na área social, que está falando sobre a questão das pessoas, né, das moradias, a formação de civilizações, na área econômica, que fala também ali sobre a movimentação financeira de dinheiro, de comércio, né, e também modificações políticas, que são formas de organização, domínio, né, representantes. Então, tudo isso vai englobar essa série de mudanças que aconteceu no nosso país, que foram mudanças significativas, algo muito importante para que o Brasil hoje se tornasse o que é essa grande nação. Antigamente, nesse período aí de Dom Pedro II, não haviam centros urbanos tão populosos como hoje. O que são centros urbanos? Centros urbanos são as cidades que nós conhecemos. E antigamente, pouca gente morava nas cidades, eram bem vazias as cidades, uma casa era distante da outra, porque as pessoas moravam mais nas áreas rurais, onde poderiam cultivar ali os seus alimentos, né, e sobreviver daquilo ali. E as zonas rurais, elas eram muito mais importantes do que a zona urbana, ou seja, o campo era mais importante do que a cidade. Por quê, Pro? Porque a questão econômica, né, acontecia no campo, o comércio era mais no campo, o cultivo, né, o transporte, então era tudo do campo, que era produzido no campo, por isso que o campo era mais valorizado, as pessoas corriam mais para o campo para sobreviver. Os centros urbanos mais importantes daquela época, muito antes, né, durante o período de Dom Pedro II, era Rio de Janeiro, Salvador e Recife, sendo que Rio de Janeiro era a capital naquele período do Brasil, tá? Aconteceu que o tempo foi passando e algumas indústrias foram criadas. Indústrias são locais na qual há produção, né, de vários artefatos, utilizando matéria-prima, e há trabalhadores, há funcionários. Numa indústria, os produtos são produzidos a um tempo muito curto, né, do que seriam feitos manualmente. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio e principalmente no final do século XIX. Que comércio seria este? Voltado à produção das indústrias, das fábricas. Tudo que se era produzido era comercializado. E no Rio de Janeiro foi criada essa fábrica de gás, né, que facilitou muito esse desenvolvimento, que trouxe mais recursos para o Brasil. Só que São Paulo não ficou atrás. O Rio de Janeiro e São Paulo também prosperou, mas São Paulo prosperou, né, graças ao progresso da cultura do café e à chegada dos imigrantes. Naquela época, as terras de São Paulo eram aptas para este tipo de cultivo, para o café, né? E muitas pessoas também passaram a morar nesse estado aí, onde hoje nós conhecemos como atual estado de São Paulo, tem também a cidade de São Paulo. As pessoas começaram a povoar essas áreas e começaram a ir para lá. Tanto é que hoje São Paulo, né, é o estado mais populoso daqui do nosso país. Aí vem a questão do desenvolvimento econômico. Gente, o que aconteceu para que a economia ela pudesse ser desenvolvida? A gente pode perceber que houve um importante fato durante esse reinado de Dom Pedro II, porque boa parte do capital, o dinheiro que era arrecadado, antes utilizado na compra de escravos,
né, foi aplicado em algumas atividades econômicas. Antigamente, a questão da escravidão era a questão financeira. Os escravos eles eram vendidos, eram comprados, tudo isso era o quê? Lucro. Mas com a abolição da escravatura, o dinheiro parou de ser direcionado à questão dos escravos. Então, foi aplicado em algumas atividades econômicas, como a criação de fábricas, como postos de comércio, como plantações em larga escala, né? A contratação também de funcionários para trabalhar. Tudo isso foi envolvendo aí esse dinheiro, esse capital que foi aplicado corretamente nessa questão financeira, o que desenvolveu aí o comércio. Vocês já ouviram falar do Barão de Mauá? Esse Barão de Mauá foi, na verdade, um nome. O nome dele não era esse. Ele era muito influente nesse desenvolvimento da questão socioeconômica. Por quê? Durante o Império de Dom Pedro II, o nome dele, Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Este homem contribuiu e muito, pessoal, para que a economia girasse, né? Ele investiu os seus recursos justamente nisso. A gente vai conhecer aqui um dos seus feitos. Ele investiu em novas atividades econômicas. Qualquer coisa que fosse ali inovar, né, que fosse trazer algo novo para as pessoas, que chamassem atenção, ele estava disposto a estar investindo. Com relação aos transportes, o Barão de Mauá, ele fundou a primeira ferrovia aqui no Brasil. Ferrovia, a gente sabe que é o meio de transporte de trem. Essa ferrovia ela ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro e ela foi inaugurada em 1854, junto ali com a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas, ok? Então aqui teve participação deste Barão de Mauá, que influenciou muito na questão do desenvolvimento econômico, e não parou por aí não, viu pessoal? O Barão de Mauá, que foi Irineu Evangelista, ele também investiu aqui em alguns serviços públicos. Ele era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro e responsável pela instalação do cabo telégrafo submarino. Tudo isso facilitou a comunicação com a Europa em 1874. Ser sócio é você disponibilizar uma parte do seu dinheiro, a parte dos recursos para os investimentos. Então ele colaborou e muito na questão da prestação desses serviços, que facilitou aí a comunicação para com a Europa, dando ali, gente, uma evolução a mais nessa questão aí dos telégrafos, que a gente já sabe que telégrafo era um meio de comunicação utilizado antigamente. Ele também criou estabelecimentos de montagem de navios. E tudo isso aqui, pessoal, facilitou e muito a instalação de algumas indústrias europeias. Dentre essas indústrias que ganhou bem destaque foi a indústria têxtil, onde lucrava com a fabricação de tecidos utilizando a lã e o algodão, né, para posteriormente ser criados algumas roupas, vestimentas. Tudo isso aqui teve a participação importante desse Barão de Mauá, beleza? Então aqui a gente pode observar que tanto a questão social, né, a sociedade foi crescendo, foi se desenvolvendo, a população foi chegando ao seu lugar, como também a questão econômica. O dinheiro ele passou a girar, a economia no Brasil foi se alavancando, o que deu aqui a origem a o que é hoje, né, que a gente conhece como comércio, a gente conhece como formação de cidades, formações urbanas, e o interessante também é saber que o campo era mais importante que a cidade, as pessoas gostavam mais de ficar no campo. Hoje já é o contrário, justamente porque a instalação de indústrias nas áreas urbanas foi chamando a atenção dessas pessoas, atraindo-as para próximo, né? Então as pessoas passaram a morar mais na cidade, justamente também porque trabalhavam nas indústrias. As indústrias gerou bastante empregos. Então elas trabalhavam nas indústrias e precisavam ficar aos arredores, se instalando nos meios urbanos. Ok, galera? Essa aqui foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda tem aula por hoje, hein? Aguardem!
Olha só, gente, a nossa próxima aula. Vocês estavam com saudade das aulas de sociologia? A Bro estava, viu? Que são aulas legais, gostosas. A gente está colaborando também com os nossos argumentos, com as nossas ideias. A gente está discutindo sobre isso. A Pro fala aqui no YouTube, mas você também pode estar falando lá no WhatsApp comigo, viu? Dando ali o seu ponto de vista, sua opinião, falando acerca do assunto, que eu vou amar estar falando com vocês sobre isso. Eu vou estar entendendo que vocês estão estudando e interessados em aprender. Hoje, na nossa aula de sociologia, a gente não poderia deixar esse assunto de lado, gente. A questão do voluntário tem tudo a ver com solidariedade, tem tudo a ver com a disciplina de sociologia. Vamos com a Pro aqui? Há uma questão chamada voluntariado. Voluntariado é um serviço prestado a uma pessoa ou um grupo ou instituição sem que haja remuneração. A gente ouve muito nessa palavra voluntário quando está se relacionando a questões sociais, a questões que envolvem a solidariedade, a parceria, a ajuda com o próximo. E justamente é sobre isso que a Pro quer falar para vocês. Pessoal, essa questão de ser voluntário, de querer ajudar, de posicionar ali a prestação da sua ajuda, né, para as pessoas, não se volta somente para as pessoas, mas também para com os animais, cães de ruas que foram abandonados, gatinhos, né, animais que sofrem maus tratos, animais silvestres que estão fora do seu habitat natural. Então, há essa questão do voluntariado, que é a prestação de serviços que visa a ajudar. E não faz isso com interesse em ser remunerado, não, viu? Interesse em obter dinheiro, nada disso. Faz esse trabalho com amor e de graça. O voluntário, pessoal, é uma pessoa, tá? O voluntário é alguém que, percebendo as necessidades do momento, dispõe-se a ajudar de alguma forma, né? Sendo solidário e fraterno com seus semelhantes. Então, aquela pessoa que se comove, que se põe no lugar do outro, que reconhece a necessidade, sabe que se fosse ela, precisaria de uma ajuda e se disponibiliza a ajudar, esta pessoa está sendo uma pessoa voluntária, está ali, né, sem querer nada em troca, de coração limpo, com as mãos ali levantadas para ajudar. Então, quando ela se dispõe a fazer essa prestação de serviços, ela está sendo voluntária. Resumindo para vocês, voluntário é aquele que ajuda, é aquele que socorre e quer te ver bem, sem exigir nada de você, sem exigir nada em troca. Justamente ali utilizando a humanidade, a questão que todos nós devemos ter, todo cidadão precisa reconhecer com os princípios étnicos a sua humanidade. Trabalho voluntário. O trabalho voluntário, gente, ele pode ser feito tanto dentro de um país, como o nosso país, ou fora do país, que nós chamamos de voluntários globais, aqueles que saem do seu próprio país para ajudar as pessoas de outro país. Por exemplo, a gente sabe que a questão da fome, ela é um problema mundial, está em todo lugar. Mas o continente africano ele foi alvo dos impactos mais agressivos da fome. Então, pessoas de vários países se disponibilizaram a ir nesses locais desse continente africano e socorrer algumas pessoas, né? Levar alimento, prestar uma ajuda, acompanhamento médico, vestes, calçados, foram levar toda essa bondade para esse lugar, né? O continente africano é formado por vários países. A gente sabe, então, quando o voluntário ele sai do seu país para ajudar alguém do outro país, se torna um voluntário global. E você pode estar ajudando tanto dentro quanto fora. O que move, gente, um voluntário realmente é a vontade de ajudar, sem medir esforços ou distâncias, para que o seu irmão seja amparado e cuidado. Quando nós tratamos um ao outro como irmãos, nós reconhecemos que temos os mesmos direitos, né? Reconhecemos que temos um papel a cumprir na sociedade. E é justamente este papel voluntário que é admirável. Onde é que o voluntário atua? Há serviços voluntariados, gente, em vários lugares. Na verdade, em todos os lugares, há pessoas que necessitam de ajuda, como nos hospitais, em abrigos de idosos, orfanatos, creches, casas de acolhida e também nas ruas. Essas casas de acolhida são abrigos na qual as pessoas de rua são levados
para serem cuidados, para serem tratados, né? Como usuários de drogas, crianças abandonadas, pessoas que perderam ali os recursos financeiros para manter uma vida saudável, uma vida estável. Tudo isso são levados aqui para essas casas de acolhida. E também os moradores de rua, os mendigos, que são pessoas que não tem ninguém por eles, ninguém olha para os mendigos, né? Então, quando um voluntariado ele se disponibiliza a levar um alimento para o mendigo, uma veste, um cobertor, porque imagina que faz muito frio na rua, né? Está fazendo bem, está sendo solidário, prestando um serviço voluntário. Vocês sabiam que o voluntariado tem benefícios? Pois é bom você ser um voluntário, muito bem. Preste atenção. Quando você é um voluntário, você consegue sentir que o seu trabalho ajuda quem precisa. Isso gera uma satisfação muito grande no nosso coração. A gente sabe que nós cumprimos o nosso papel, né? De alguma forma, contribuímos para o bem maior. Você é quem define o tempo de dedicação. Você não é obrigado a ser voluntário o dia todo, né? Então, você pode, assim que você tiver uma disponibilidade maior, estar ajudando as pessoas. Você não tem um horário a cumprir. Você não tem obrigações. De qualquer forma, mesmo que por mínima que seja a sua ajuda, é válida. Ser voluntário também é colaborar para o bem de todos. E também poder ser voluntário é reconhecer que todos ganham, né? Você ganha reconhecimento, a satisfação, e a pessoa que está precisando de você ganha a sua ajuda. O trabalho voluntário é uma via de mão dupla, ou seja, um está ajudando de alguma forma o outro. Fala para a Pro aí, você gostaria de ser um voluntário em algum caso? Você já foi voluntário em algum problema social? Algo que estava acontecendo na sociedade e você disponibilizou a sua ajuda? Conta para mim. E se você ainda não foi um voluntário, você quer ser um voluntário, para você, o que significa isso? A prova está deixando o diário aqui para vocês, viu? Para estar fazendo a tarefinha. Pessoal, no dia 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntariado. Vocês sabiam disso? Então, esse dia ele foi disponibilizado, ele foi marcado para lembrar, né, dos esforços de pessoas que se dedicam a ajudar quem precisa. E também para essas pessoas que são alvo de toda injustiça, da desigualdade social, que são muito afetadas. Então, no dia 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntariado. A gente tem tarefa hoje no livro de História, página 159, falando sobre o desenvolvimento socioeconômico. E temos também atividade no livro de Cidadania, que é o seu livro de Sociologia. Cidadania, Moral e Ética é o seu livro de Sociologia, da disciplina de Sociologia, na página 106. Caso vocês tenham dúvida, ok? A prova está tirando a dúvida de vocês, o grupo está aberto, eu sempre digo isso. Façam direitinho a tarefa, hoje a gente só tem essa tarefinha, gente. Aqui na aula do YouTube, 2 paginazinhas, a prova está sendo bem legal, viu? Então, vejo vocês amanhã.